Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal 25 para uma conversa de condomínio. E olha, hoje a conversa é séria. Nós vamos falar hoje sobre violência doméstica em condomínios. Você sabia que existe uma lei que obriga o síndico a noticiar às autoridades essa violência doméstica? É verdade, é a Lei 17.406 de 2021. E para uma conversa que une técnica e bom senso, nós vamos receber hoje a doutora Rafaela Dias de Lemos D'Amato. A doutora Rafaela, ela é especialista em Direito de Família e é vice-presidente da OAB aqui em Jundiaí. A Rafaela também participa do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. A sua experiência na mediação de conflitos é fundamental para a nossa pauta de hoje. Doutora, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, doutor Carlos. É um prazer estar aqui, sobretudo para falar de um tema que é muito caro para mim, que é violência de gênero. No próximo bloco, nós vamos entender o que faz a lei e o que diz a lei sobre o síndico e como combater essa questão da violência de gênero nos condomínios. É rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Estamos de volta aqui no canal 25 para uma conversa de condomínio. E hoje a conversa é séria. A conversa é com uma pessoa muito querida, a doutora Rafaela Lemos, advogada especialista em Direito de Família e membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora Rafaela, existe uma lei que obriga o síndico a noticiar essas questões de violência familiar no condomínio? Como funciona isso? Sim, hoje nós temos uma lei estadual, a 17.406 do ano de 2021. Então, eu gosto de trazer um pouquinho da história para a gente entender como é que essa lei foi criada, né? Ela foi criada durante a pandemia, naquele momento que estávamos todos intensamente dentro de casa. Então, aquela mulher estava, na maior parte do tempo, ao lado do seu agressor. Então, houve essa necessidade dessa legislação inovadora estadual para proteger essas mulheres. E sim, ela é uma lei que traz obrigações ao síndico e é uma lei, no meu entendimento, que casa muito bem com a Lei Maria da Penha, né? Então, é uma legislação muito benéfica para as mulheres. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos a legislação própria, é isso? Isso. Então, todos os condomínios estão vinculados a essa lei. Todos têm que cumpri-la. Rafaela, muitos dos síndicos, eles ficam preocupados em que momento, né? Eles têm a dúvida qual o momento exato de agir. Eles devem se tornar investigadores da vida alheia? Como que funciona isso? Olha, os síndicos, eles não têm a obrigação de investigar, né? Eles não têm poder de polícia, inclusive, então não vão abrir uma sindicância, por exemplo, dentro do condomínio, mas eles têm o dever de comunicar. Se eu pudesse deixar uma palavra para os síndicos, é de comunicação, de denúncia. Então, aquele síndico, sabendo da existência de uma violência de forma imediata,
ele precisa fazer uma comunicação para a autoridade policial no 190, se estiver acontecendo, né? Então, aquela situação de flagrante, então liga imediatamente para a polícia. Agora, se ele ficar sabendo posteriormente, por exemplo, ele viu em alguma das câmeras que houve uma agressão, por exemplo, do elevador, que a fiscalização foi feita de forma posterior, ele tem o prazo de 24 horas a partir da ciência deste fato para comunicar à autoridade policial de forma documentada. E qual a consequência para o síndico que deixa de cumprir essa obrigação? Olha, na minha visão, nós podemos pensar em 3 frentes, tá? A primeira é uma responsabilização criminal, por conta do artigo 135 do Código Penal, que fala de omissão. Então, essa penalização, ela pode ser criminal. Mas também temos a frente civil, onde tem a responsabilização por dano moral e material, que está lá no nosso artigo 927 do Código Civil, e também administrativa, podendo até perder o cargo de síndico. Então, acho que essas 3 frentes fecham muito bem em razão dessa omissão. E se o síndico, no afã de resolver a questão, resolve agir por conta própria, interrompendo ali, tornando-se, na verdade, o próprio juiz de uma causa que está acontecendo dentro do condomínio, quais são os riscos legais para ele? Ao meu ver, os riscos de um síndico que quer atuar em causa própria ali, vamos dizer assim. Ultrapassando esse limite, né? Ultrapassando o limite legal de denúncia, primeiro ele pode se colocar em risco, né? Querer apartar aquela briga, precisa entender muito bem, e é muito casuístico, se é possível contribuir para que o pior não aconteça, mas pensando sempre que não pode se colocar em risco. Esse é um ponto. O outro ponto é, toda a comunicação, ela deve ser feita de forma muito sigilosa, muito ponderada. Não pode, por exemplo, eu já vi alguns casos de comunicação dentro de grupo de condomínio. Olha, está acontecendo tal coisa ali no apartamento tal. Enfim, expondo aquela família, expondo sobretudo a vítima. Então, essa parte de comunicação, ela tem que ser muito criteriosa, ela não pode ser feita de forma com boatos, né? Disseminando informação para terceiros que não fazem parte daquela relação. Então, isso pode, inclusive, trazer algumas questões, tanto na área criminal, quanto na área civil também, como, por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação e até violação da privacidade daquelas partes. Então, tudo tem que ser feito de uma forma muito adequada para que não tenha, porque ainda que você faça a denúncia, se você fizer de forma equivocada, você também pode ter uma certa responsabilidade. Então, olha, gente, a importância, a responsabilidade do síndico. Se vai agir, tem que saber como agir. Se não agir, pode sofrer uma responsabilização por sua omissão. Rafaela, a lei também exige que os síndicos coloquem cartazes avisando sobre a existência da lei, sobre as formas de denúncia. Como o síndico pode fazer isso sem criar um clima de pânico no condomínio? Qual a maneira ideal para cumprir, para que o síndico possa cumprir a lei sem criar esse climão aí dentro do condomínio? Primeiro que é uma obrigatoriedade, né? Então, ao meu ver, não criar alarmismo, mas, por exemplo, no meu condomínio, a fixação foi feita bem próximo do elevador, né? Na saída do elevador, que é o lugar que as pessoas mais passam, né? Então, fazer alguma coisa em murais, onde os outros comunicados normalmente são afixados, fazer uma coisa de forma sóbria, não precisa ser nada de cor vermelha, com sangue, né? Algo bem sóbrio, e que você coloque o número da lei embaixo, porque isso também faz com que as pessoas busquem aquela legislação e entendam por que aquilo está ali, né? Então, além disso, acredito que seria importante, no momento que você afixar, você pode até mandar uma newsletter para o condomínio, para os moradores, para que saibam da existência da lei, porque às vezes as pessoas não leem as coisas com tanta pressa, as pessoas não tomam a profundidade daquilo quando estão passando. Então, se possível, mandar também um comunicado para os
moradores, para que entendam que existem, é a obrigação do síndico. Então a gente está falando aqui de violência doméstica, pessoal, não está falando somente da violência contra a mulher. Existe a violência doméstica contra os idosos, contra as crianças e até contra a pet, que não é o assunto de hoje, a gente vai trazer isso especificamente num outro dia, mas também idosos e crianças estão envolvidos nessa obrigação de denúncia, Rafaela? Sim, na verdade, a lei, ela fala em mulheres, crianças e idosos. Ela não fala só sobre mulheres. São as pessoas que normalmente estão em situação de vulnerabilidade e por si, às vezes, não conseguem sair dessa violência. E o que configura um pouquinho a violência? Maus tratos, abandono. Nós tivemos, pessoal, um caso lá no escritório de uma pessoa que viajou para fora do país e abandonou sua mãe idosa lá no apartamento sozinha. E o pessoal percebeu que passou muito tempo, não tinha, né, nenhum movimento. Abriram o apartamento e encontraram a senhora caída no chão, com sérios problemas de saúde, precisou chamar a ambulância e tudo mais, e essa pessoa está respondendo hoje pelo abandono do idoso. Então, existem alguns tipos de violência que não são ruidosos, né? Eles ocorrem em silêncio. Como é que a gente pode combater isso? Olha, eu acho importante nós como sociedade, porque tem aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas a gente está falando de uma época muito antiga, né? Essa frase ela é muito... há muitos séculos a gente fala essa frase, imagino eu, mas o que nós temos que pensar quando temos duas pessoas apenas discutindo, então, dois iguais, olha, eu quero, realmente tem aquelas brigas de casal, né? Então, a gente está pensando em dois iguais que tem poder de fala, tem poder de decisão. Então, eu não quero ir na casa da sua mãe no Natal. Quando a gente fala na violência contra a mulher, a gente está falando em desigualdade de poder. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar, quando existe essa desigualdade, quando uma pessoa fala e a outra tem obrigatoriamente que obedecer, a gente não está mais falando de relacionamento igual, né? De pessoas que têm a isonomia na decisão. Então, a gente está falando de diferenciação. Então, a gente sempre tem que pensar, aquela pessoa consegue sair daquela violência de forma natural, sozinha? Ela consegue? Ou ela precisa de um terceiro intervindo para isso, para que ela consiga sair? Então, não é mais pensando, a gente deve ou não se meter na briga, mas pensar nesse ponto específico. Okay. E aí, isso engloba tanto os vizinhos, quanto os síndicos e toda a sociedade. Pois é, a doutora Rafaela falou agora de vizinhos. Pessoal, no próximo bloco, justamente a gente vai conversar sobre essa responsabilidade. Ela é somente de quem gere o condomínio ou os vizinhos também têm essa obrigação? Como funciona a lei com relação ao seu vizinho? Como funciona a lei em relação a você que tem um vizinho onde está ocorrendo e você sabe uma violência doméstica? É no próximo bloco, aqui no Conversa de Condomínio. A gente volta já! Olá, é um prazer apresentar a vocês a Globo Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Globo Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela.
Estamos de volta aqui no Conversa de Condomínio. A nossa convidada hoje é a doutora Rafaela Lemos, advogada especializada em Direito de Família, vice-presidente da OAB de Jundiaí e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Rafaela, me fala uma coisa. Para quem mora ao lado e escuta uma confusão, qual a postura correta? O morador deve tentar intervir ou ele apenas deve avisar a portaria e o síndico sobre aquilo que está acontecendo naquele momento? É importante dizer que a legislação não obriga o vizinho, obriga o síndico, mas, como sociedade, nós também temos o nosso papel como cidadãos. Então, é indicado que o vizinho, ainda que de forma anônima, faça, comunique, denuncie. Então, a princípio, o que eu acho que seria importante fazer é comunicar a portaria ou o síndico para que tenha ciência, até conste do livro de ocorrência, eventualmente. E se for uma questão emergencial, que a vida daquela mulher pode estar em risco, que ligue para o 190, que é a Polícia Militar, para que a gente tente preservar essa vida, que muitas vezes a polícia não chega a tempo ou não há nenhum tipo de denúncia. Então, não é indicado a intervenção física, porque aquela pessoa, aquele vizinho pode se colocar em situação de risco. O que eu acho que pode acontecer, que é indicado, que esse vizinho, percebendo essa sensibilidade, né, percebendo essa vulnerabilidade da mulher que está exposta, às vezes a violência ela vai acontecendo de forma reiterada, não é um único ato, na maioria das vezes tem um ciclo de violência acontecendo, então tem a fase que a gente chama de explosão, tem a fase de tensão e depois tem a lua de mel. Então, às vezes, você acha que é um fato isolado, mas o vizinho, normalmente de unidades que são muito próximas, ele acaba percebendo que aquilo é feito de forma contínua. Então, percebendo isso e percebendo que aquela mulher não consegue sair daquele modelo de violência, né, daquele modelo de relação, que eventualmente, a hora que essa mulher estiver sozinha, que interceda, que pergunte, olha, você está precisando de alguma coisa? Como cidadão, não tem nenhuma obrigação legal, mas a gente sabe que muitas vezes essas mulheres, elas são salvas literalmente por seus vizinhos e até os síndicos em razão dessa obrigação legal. Por quê? Muitas mulheres vêm sem rede de apoio de outras cidades, né? Vem e não tem nenhum familiar, não tem nenhum amigo, até porque a violência doméstica, ela tem uma característica muito peculiar. Aquele homem, ele vai afastando aquela mulher da rede, dos seus amigos, dos seus familiares. Por quê? Porque, às vezes, não só emocionalmente aquilo faz sentido para ele, né? Como uma questão de ciúme. Então, não pode ter contato com ninguém, ela é só minha. E também tem a questão das agressões que deixam marcas. Então, se tiver contato com alguém, aquela pessoa percebendo pode fazer uma denúncia. Então, essa mulher, muitas vezes, ela é afastada de todos. E, às vezes, a única pessoa que pode salvar é o vizinho e até o síndico. Entendi. Mas, Rafaela, às vezes acontece o seguinte. Pessoal, vê se você se identifica com isso. Às vezes, o síndico, ele tem uma certa restrição de fazer a denúncia, porque ele chega para mim e fala assim, doutor, eu vou denunciar, depois o casal faz as pazes e quem fica ruim sou eu. Ou eu denuncio, a polícia chega lá e a mulher fala, não, esse hematoma aqui eu bati ali na quina do móvel e tal, e ela não confirma a denúncia. Então, como o síndico pode se acercar de provas ou de condutas para que ele faça uma denúncia consistente, consciente e que não se volte contra ele depois? Sim, isso é muito importante. O primeiro passo é não tratar esse tipo de situação apenas como um problema burocrático, mas também como uma questão humana, né? Então, o que eu acredito que o síndico sempre pode fazer é fazer o seu papel, aquilo que ele tem obrigação. A gente não pode garantir o resultado, mas aquilo que ele tem obrigatoriedade de fazer, ele precisa fazer, né? Então, documentando isso, por exemplo, quando ele fica ciente de uma
violência acontecendo, fazer um boletim de ocorrência, ele precisa fazer essa denúncia, porque senão, a gente já falou anteriormente, ele tem a responsabilidade. Então, lógico, é uma situação muito difícil de calibrar, né? Mas, pensando em responsabilização, o ideal é que sempre documente e, sobretudo, consulte um advogado, uma pessoa especialista na área, para que dê o norte, o caminho que ele deve tomar, porque são muitas peculiaridades. Pode ser que um caso seja interpretado como omissão, pode ser que não seja, né? Então, o advogado sempre é o melhor amigo do síndico, não é? Verdade. Porque às vezes, doutora, o síndico fica muito inseguro em agir. E ele se coloca numa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu não denunciar, eu posso responder pela omissão. Se eu denunciar e a coisa não for adiante, ou a minha denúncia cair no descrédito perante a autoridade policial, por exemplo, eu posso sofrer aí um revés daquele casal, não é? Que pode, às vezes, até dizer que eu estou interferindo, pode entrar com uma ação de dano moral. Qual que é a experiência de vocês lá no escritório? Como vocês têm visto isso no dia a dia? Existe a possibilidade dessa reversão? Eu acredito que é difícil, lógico, se tiver demonstrado que aquela pessoa tem uma situação problemática com o síndico, que eles têm uma rusga pessoal, aí precisa ser avaliado pelo juiz se é caso ou não. Mas eu acredito que em razão do dever legal, não. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque a maioria das vezes, aquela mulher, ela realmente sofreu aquela violência, mas ela tem receio e ela tem um ciclo realmente de violência que a impede de ratificar aquela denúncia. Então, isso é muito claro para o judiciário. Então, muitas vezes aquela mulher realmente chega toda machucada e fala que caiu da escada, mas os juízes sabem que aquilo de fato foi feito por uma outra pessoa, não tem como ter batido na ponta da mesa, né? Enfim, então eu acredito que o dever legal é sim o ponto primordial para o síndico tomar a sua decisão. Então, na dúvida, claro, se for uma questão, tiver uma rixa pessoal, a probabilidade de dar ruim é muito alta, mas eu acredito que eu nunca vi um síndico ser responsabilizado por conta de uma denúncia feita pensando numa terceira pessoa, que qual é a grande questão? Por que a pessoa faria uma denúncia falsa? Teria que ter uma justificativa, teria que ter um histórico, então uma perseguição pessoal, e no caso, não, é só uma denúncia feita porque pode ter ouvido algum tipo de agressão, pode ter visto algum tipo de agressão, então nunca vi, mas você pode trazer um pouco mais da experiência que trabalha diretamente na área de direito condominial, mas eu desconheço. Legal. Agora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Tem algum recado que a doutora gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Algum assunto que a gente deixou de falar, que a doutora julga que é importante para que a gente aumente o esclarecimento aos nossos espectadores? Eu gosto sempre de reforçar que violência não é só física. Eu gosto muito de disseminar essa informação, porque muitas mulheres chegam no escritório, elas acreditam que elas estão vivendo apenas um conflito, mas, sobretudo, em divórcios, em situações de rompimento de relacionamento, nós vemos os outros tipos de violência, sobretudo violência patrimonial, a violência sexual, obrigar aquela mulher a assistir, por exemplo, filmes que ela não gostaria, ela deixar de tomar o anticoncepcional, isso são coisas corriqueiras do escritório. Então, precisa ficar muito claro para a sociedade que a violência não é só física, que a violência tem outras caras também. Então, esse é isso é o que eu gostaria de deixar, esse é o tema que eu mais gosto de falar, e eu acredito que todos nós temos, sim,
importância na denúncia como cidadãos e o Estado tem uma responsabilização muito grande com relação a isso. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Nós aqui agradecemos, doutora, pelo brilhante esclarecimento no programa de hoje. Espero sim poder contar com a sua presença mais vezes, porque viver em condomínio é convivência. E a gente quer uma convivência boa em família, quer uma convivência pacífica para nós e para os outros que estão ali naquela comunidade. E você? Como está a convivência no seu condomínio? Você tem enfrentado problemas dessa natureza? O seu síndico está preparado para esse tipo de comportamento? Conta pra gente aqui no Canal 25, nas nossas redes sociais. Entra lá e comenta conosco sobre tudo isso que está acontecendo. E te espero para um próximo programa aqui no Canal 25. Eu sou o Cadu Quadrati e essa é uma conversa de condomínio.